Como vão vocês? Tudo bem? Vamos continuar então o nosso estudo de falências. Vamos nos lembrar aqui do que nós conversamos na última aula para a gente se inteirar do conteúdo. Na última aula nós falamos sobre a sentença de falência, né? Falamos sobre a natureza jurídica e quais os requisitos da sentença de falência. Agora a gente vai ver como que essa sentença tem que ser publicada e aí a gente vai passar a estudar os chamados efeitos que ocorrem com as obrigações, com os bens, com o falido a partir da decretação dessa sentença. Bom, a sentença de falência, ela tem que ser publicada e existem alguns requisitos previstos lá no parágrafo 1º do artigo 99. Antigamente era parágrafo único, ele virou, após a reforma, parágrafo 1º. Bom, quais são as regras de publicação dessa sentença? Primeiro, é que a sentença ela tem que ser publicada na íntegra, então toda a sentença, não pode haver aí só a publicação apenas da parte dispositiva, ela terá que ser publicada na íntegra e, além disso, tem que ser publicado, juntamente com a sentença, a relação de credores, para que se dê início a fase de verificação de créditos, né? Aquela fase que se inicia através das habilitações e divergências junto ao administrador judicial. Então, antes da relação de credores, pessoal, não tem como cumprir essa formalidade que é a publicação do edital. Só para vocês se lembrarem, eu não coloquei o artigo aqui não, mas agora esse edital ele não é mais físico como era antigamente, agora ele é eletrônico, ele vai ser publicado no diário eletrônico, no Diário da Justiça eletrônico e no site do administrador judicial, não mais físico como acontecia antes da modificação legal. Bom, também já falamos sobre isso quando nós estávamos falando da sentença, mas o artigo 100 trata especificamente dos recursos cabíveis dessa sentença que decreta a falência. Então, como tínhamos conversado anteriormente, se essa sentença ela for de procedência, significa que ela decretou a falência do devedor empresário, vai caber recurso de agravo de instrumento. Isso está previsto no artigo 100 da lei. E quem é que tem legitimidade para recorrer? As pessoas que têm interesse, que são a própria empresa devedora, que não quer ver sua falência decretada, o Ministério Público como fiscal da lei, se ele notar alguma coisa que justifique, e os credores também. Aí vocês me perguntariam assim, mas o credor tem interesse? Tem, pode ser que aquela falência prejudique ele muito, né? Que não existam ativos suficientes, que ele já tem uma penhora, por exemplo, né? Ele tem um bem dado em garantia, tem anos que ele está lutando aí, e agora a falência, ele não tem ordem de preferência, ele vai perder, ele não vai receber nada na falência. Então, ele teria também interesse. Se a sentença for denegatória de falência, o que significa dizer que julgou pela improcedência do pedido inicial, vai caber o recurso de apelação. Por quê? Porque essa sentença põe fim ao processo. Essa decisão é uma decisão de cunho terminativo. Bom, então quem é que tem legitimidade? O credor, aquele que requereu a falência, é o mais interessado. O Ministério Público também vai poder recorrer como fiscal da lei. E o devedor, né, ele só terá interesse em caso de autofalência, né, se ele próprio
pediu a falência não foi decretada e ele teria também interesse em uma sentença denegatória. Bom, pessoal, apesar do artigo 100 falar que cabe agravo e apelação, e nós sabermos que o prazo do agravo e da apelação é de 15 dias, conforme previsto lá no CPC, a gente tem que tomar um cuidadinho aqui com a interpretação do artigo 189, que é aquele artigo que traz a questão dos prazos, da contagem dos prazos. Porque vejam bem aqui o que diz o parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesta lei, todos os prazos nela previsto ou que dela decorram serão contados em dias corridos. Bom, a lei só fala, se vocês olham o artigo 100 que está aí na tela de vocês, da decisão que decreta falência, cabe agravo, ou da sentença que julga improcedência, cabe apelação. A lei mencionou quais são os recursos cabíveis, mas não falou nada do prazo. A gente sabe que, de acordo com o CPC, os prazos são contados em dias úteis. Mas veja bem, pessoal, vamos de novo no parágrafo 1º, inciso 1. Para os fins disposto nesta lei, todos os prazos na lei previstos ou que decorram de previsão da lei serão contados em dias corridos. E aí, pessoal? Por quê? Porque esse prazo ele não está expresso na lei, mas decorre da lei. E aí, a gente vai aplicar em dias úteis ou em dias corridos? Não sei ainda, né? Nós vamos ter que esperar a jurisprudência decidir nesse sentido. O mais prudente é recorrer em dias corridos, porque é um prazo decorrente da lei, que foi mencionado que os recursos, né? A lei previu expressamente aqui o nome do recurso, então ficou essa dúvida aqui, tá? Má redação, foram infelizes na reforma, infelizmente nesse ponto, não tinha que ter essa expressão ou que dela decorram, né? Bastava todos os prazos nela previstos. Então, o que não decorresse da lei, o que não tivesse previsto na lei, dias úteis. Tudo leva a crer, pessoal, que o entendimento será esse, que prazo do CPC em dias úteis, mas a gente ainda não sabe, tá? Então, fiquem atentos a isso, como, né, nós somos a turma nova, nós ainda não sabemos qual será o posicionamento dos nossos tribunais a respeito. Combinado? Bom, outra coisa antes da gente passar aí para a parte de efeitos. Existe a previsão no artigo 101 de uma indenização ao devedor em razão do pedido de falência que não foi decretada. Se a falência não foi decretada e essa falência ela é considerada dolosa, a empresa devedora passa a ter direito a esse pedido de indenização. Só que hoje a jurisprudência já estendeu também aos casos de pedido de falência por culpa ou também abuso de direito, no sentido amplo aqui, lembrando lá do Código Civil, artigos 186 e 187 do Código Civil. Então, pessoal, toda vez que a empresa devedora a falência não for decretada e ela se sentir prejudicada, porque esse pedido de falência foi feito com base em um documento falso, com base em um documento uma obrigação que ela já tinha pago, por exemplo,
nasce esse direito de pedido de indenização por perdas e danos, e aí incluídos danos emergentes, né, danos materiais e danos morais, incluídos aí nos danos materiais, os danos emergentes e os lucros cessantes. Bom, a lei facilitou. Essa indenização, ela pode ser pedida no próprio processo de falência, né, transitada em julgada a sentença, aí o próprio indenizador, a própria devedora, em vez de mandar arquivar o processo, ela vai falar, não, eu quero pedir indenização, tá? Então, ela pode fazer aí. Só que a lei também atribuiu legitimidade a terceiros para pleitearem indenização. Se esse pedido for realizado por terceiros, aí não pode ser nos próprios autos de falência. Ele vai ter que entrar esse terceiro que quer pedir essa indenização contra aquele credor que requereu a falência da empresa, vai ter que fazer isso através de uma ação autônoma. Aí vocês me perguntariam assim, mas como, professora, um terceiro, ele pode ter direito à indenização? Pode sim, pessoal. Pensa num terceiro que é um fornecedor exclusivo daquela empresa, por exemplo, né? Ele trabalha, ele fornece matéria-prima para aquela empresa. E quando foi pedida a falência daquela empresa, arruinou a atividade empresarial dele, por exemplo, tá? Ou um terceiro, por exemplo, que tinha um bem, que foi qualquer situação, pessoal. Terceiros que não sejam o devedor, que forem prejudicados, vão poder pleitear essa indenização, mas aí vai ter que ser através de ação autônoma. Isso está no artigo 101 da lei, que está aí na tela de vocês. Bom, e aí a gente passa agora para os blocos, né, de efeitos produzidos pela sentença de falência. E o primeiro bloco de efeitos que nós iremos estudar aqui é da inabilitação empresarial, que é um dos principais efeitos quando a sentença de falência é decretada. O que é isso, pessoal? A lei diz, o artigo 102, que a partir da decretação da sentença de falência, até a sentença que extingue as obrigações do falido, o falido fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial. Então, olha só, existem várias coisas aqui que a gente precisa analisar. Eu disse para vocês que desde a decretação da falência até a sentença que extingue as obrigações, então, período de tempo que nós vamos ter que analisar. O falido fica inabilitado ao exercício da atividade empresarial. Segundo, quem que é falido? E o que é exercício da atividade empresarial? Então, um artigo pequenininho, né, faz a gente pensar num monte de coisa. Primeiramente, qual é a razão? Qual é o objetivo desta regra? É um único, né? É impedir que o falido, que a empresa falida, que quem é falido, né? Vocês já vão entender o que é isso, continue aí a contrair obrigações e aumente o valor do passivo. Ele não pode aí, né, exercer a atividade empresarial e contrair novas dívidas. Então, esse é o objetivo principal. Bom, outro ponto que eu preciso destacar para vocês. A redação da lei é bastante confusa, como em tantos outros pontos quando ela se refere ao falido. Nós discutimos sobre isso quando nós fomos estudar o artigo 81 e 82, lá no inicinho da falência. Por quê, pessoal? A lei fala, olha, fica proibido de exercer atividade empresarial o falido.
Mas quem que é falido, pessoal? A lei toma como sinônimo de falido o empresário individual. E falido não é apenas o empresário individual, aquele que exerce atividade com responsabilidade ilimitada. Nós temos que lembrar que essa expressão falido abrange também a Eireli, abrange também as sociedades empresárias, onde nós temos sócios de responsabilidade limitada e de responsabilidade ilimitada. Então, pessoal, quando o legislador fala que o falido fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial, a gente tem que entender quem é falido. E essa expressão falido, ela só vale para o empresário individual, aquele de responsabilidade ilimitada, e para os sócios de responsabilidade ilimitada. E também para pessoa jurídica, para a sociedade que foi declarada falida. Então, pessoal, ela não se estende para aqueles sócios de responsabilidade limitada. Essa expressão não se estende aos administradores da pessoa jurídica, né? Se for uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, ok? Mas tem uma condição: não se estende a eles desde que eles não tenham ferido a lei, ferido ao contrato, desde que eles não tenham nenhum tipo de responsabilidade ilimitada, tá? Então, regra geral, pessoal, Bom, pessoal, a gravação parou, eu não sei quando. Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu notei que a gravação parou e eu realmente não sei em que momento que ela parou, mas eu vou voltar aqui um pouquinho a minha explicação, só para ter certeza que vocês não perderam nada. Então, esse efeito específico aqui, que é a inabilitação, ele só serve para as pessoas físicas, empresário individual, que é considerado falido, sócio de sociedade empresária de responsabilidade ilimitada. Ele não se aplica aos sócios de responsabilidade limitada, nem aos administradores, ok? E também, né, a arrecadação dos bens, que é outro efeito que a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa, poderia ser questionado sobre o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que prevê o livre exercício de qualquer ofício ou profissão. Será que essa norma de restrição à atividade empresarial não estaria ferindo esse princípio constitucional? Não, pessoal. Não, porque esta norma é uma norma de eficácia contida. E lembra lá no Constitucional que as normas de eficácia contida podem ser restringidas pela lei? Então, nós temos uma lei específica restringindo o alcance desta lei. Então, tá ok, não tem nada de inconstitucional. Outra coisa, esta inabilitação, eu disse para vocês lá no inicinho que ela dura um certo período de tempo. Qual é esse período de tempo? Desde a sentença que decreta a falência até a sentença que extingue as obrigações do falido. Mas a gente ainda não estudou essa sentença, é verdade, mas eu vou adiantar para vocês algumas coisas dessa sentença. Essa sentença, ela vai ocorrer quando encerra lá o processo de falência. E a falência, pessoal, na verdade,
ela pode, a sentença de extinção de obrigações do falido, ela pode ocorrer se acontecer uma das situações do artigo 158, que são pagamento de todos os credores, se não tiver dinheiro para pagar todo mundo, pagamento de pelo menos 25% dos credores quirografários, se tiver dinheiro para pagar pelo menos 25%, já é suficiente. Ou, tá, não é tudo ao mesmo tempo não, ou uma coisa ou outra. Ou decurso do prazo de 3 anos contados da decretação da falência. Ah, professora, então agora contados, a falência foi decretada, conta 3 anos, a falência pode ser extinta? Pode sim, agora sim, tá? Antes não, antes eram 5 anos. E tem mais uma situação que é nova, não existia anteriormente, é que se não forem encontrados bens suficientes para, lá na fase de arrecadação de bens, para pagar pelo menos as despesas do processo, o administrador judicial vai informar o juízo e aí ele vai vender os bens que encontrar e vai já apresentar, vai esperar um tempinho previsto na lei e vai apresentar o relatório final. Após a apresentação desse relatório, o juiz vai dar a sentença de extinção das obrigações. Então, pessoal, essa é a sentença de extinção de obrigações. Nós vamos voltar nela quando a gente chegar lá no artigo 158, tá? Mas é só para vocês entenderem o contexto aqui, que essa penalidade, essa sanção civil, ela vai perdurar desde a sentença que decreta a falência até a sentença de extinção de obrigações, que é essa aí que está na tela de vocês. Bom, se o falido, seja empresário individual, seja um sócio de responsabilidade limitada, ou seja, a própria pessoa jurídica, sociedade empresária, realizar qualquer negócio, qualquer atividade empresarial durante esse período, os atos serão considerados nulos de pleno direito. E vocês vão ver que, inclusive, existe tipificação como crime falimentar, tá? Isso está lá previsto no artigo 176 como exercício ilegal de atividade. Bom, outra coisa, pessoal, que a gente precisa entender aqui é que essa inabilitação, ela é limitada ao desenvolvimento da atividade empresarial individual. Como assim? Aquilo que a gente falou. Quem que é falido? É o empresário individual, é o sócio de responsabilidade ilimitada e a pessoa jurídica falida, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que, se tratar de uma sociedade limitada, que é a grande maioria hoje em dia, essa pessoa, esse falido, ele não vai ter nenhum tipo de impedimento, tá? Ele não vai ter qualquer restrição ao exercício da atividade empresarial. Mas e se for uma dessas pessoas? Se for um empresário individual, sócio de responsabilidade ilimitada, por exemplo, ele ainda vai poder exercer atividade empresarial como sócio. Como sócio, ele ainda pode ser. Eu entendo que ele não pode ser administrador. O professor Marcelo Sacramone entende que ele pode administrar. Eu entendo que ele não pode atuar como administrador. Sabe por quê? Porque existem proibições. Lembra quando a gente estudou lá no Empresarial 1, que o empresário, quem é servidor público, quem é magistrado, aquelas pessoas especiais, elas não podiam, uma vez que elas já tinham outra profissão, elas não podiam administrar sociedade empresária.
Pois é, então eu entendo que a gente deveria utilizar essa norma aqui como analogia, sabe? Eu entendo que sócio eles podem ser, mas não administradores, porque administrar é exercer a atividade empresarial, tá? Então, assim, mas esse posicionamento é meu, tá bom? Isso que eu disse para vocês é válido, a menos que esse falido empresário individual, sócio de responsabilidade limitada, tenha cometido crime falimentar. Por quê? Porque, pessoal, o artigo 181 da lei, que trata dessa parte específica dos crimes falimentares, ele impõe algumas outras consequências para o falido que comete crime. Então, olha só, além da pena de reclusão, haverão algumas outras sanções penais. Então, a lei impõe sanções civis e penais. Uma das sanções civis é essa, é a inabilitação empresarial. E existem algumas outras sanções na esfera penal, além da pena específica do crime. Quais são essas sanções? Está aí na tela de você, ó. Ele não vai poder ser sócio, não vai poder ser administrador de nada, muito menos gerir a empresa por procuração. Na verdade, o artigo 181 fala que, novamente, ele vai ficar inabilitado, repete, então a inabilitação para o exercício da atividade empresarial é uma consequência tanto para o empresário falido, como por quem cometeu o crime. Como assim, professora? Porque às vezes, pessoal, vocês vão ver que isso acontece lá, quem comete crime pode ser o falido e podem ser outras pessoas. O contador, por exemplo, pode cometer crime falimentar. Aí ele vai ficar inabilitado para o exercício da atividade empresarial. As pessoas que te ajudam a fraudar a lista de credores, por exemplo, podem cometer crime falimentar. Então, elas também ficarão inabilitados para o exercício da atividade empresarial. Então, o legislador, ele repetiu a inabilitação lá como sanção penal por causa disso, porque o crime pode ser cometido por outras pessoas além do falido, tá? Então, cuidado com isso. Então, pessoal, quando, a desenvolvimento dessa atividade empresarial, ela só vai ficar restrita, realmente restrita, ele não vai poder participar nem como sócio, nem como administrador de nenhum tipo de sociedade empresária, quando ele tiver cometido crime, em razão aí do que está previsto no artigo 181. Porque se ele não tiver cometido crime, não há nenhum tipo de impedimento para que ele, na verdade, seja sócio ou administrador, com aquelas restrições que eu falei para vocês, ok? Bom, então, repetindo aqui, só deixando bem clara aqui a regra do artigo 181, é que quando houver a prática de crime falimentar, existe também uma outra exceção em relação a essa regra geral. Porque eu disse que a regra geral é que o falido fica impedido, fica inabilitado para o exercício da atividade empresarial, desde a decretação da falência até a sentença de extinção das obrigações. Essa é a regra geral. Só que lá
lá no 181, fala que o falido ficará inabilitado até 5 anos após a extinção da punibilidade do crime. Vai acontecer, pessoal, dessas fases não coincidirem. Pode acontecer que esse período de inabilitação ultrapasse aquela data que foi fixada lá da sentença de extinção das obrigações. Ele cumpriu pena, terminou o cumprimento de pena de reclusão e aí que vai começar a contar esse prazo de 5 anos. Se os prazos forem diferentes, vai prevalecer o efeito penal, tá? Então, ele tem que continuar cumprindo aí até terminar o efeito penal, ok? Então, dá uma certa incompatibilidade aqui. Por quê? A lei fala que é até a sentença que extingue as obrigações, mas se ele cometeu o crime, vai prevalecer até 5 anos após a extinção da punibilidade do crime. Se essa daqui terminar antes da sentença de extinção de obrigações, ótimo, tá? Não tem problema nenhum. Mas se ela for mais longa, perdura aí o efeito penal. Outra coisa também é que, conforme previsto lá no Código Penal, salvo engano, artigo 94, essa inabilitação, ela pode ser cessada pela reabilitação penal, as condições previstas lá no Código Penal. Bom, e aqui eu coloquei os artigos para vocês darem uma olhadinha em tudo isso que nós acabamos de conversar. Vamos para o segundo efeito, que é a perda da disposição patrimonial. O que é isso, pessoal? Isso que a gente vai estudar agora está previsto no artigo 103 da lei. Significa dizer que o falido, lembrando, né, de tudo que a gente falou sobre essa expressão falido, ele perde a capacidade de disposição do seu patrimônio. A lei diz que é a partir da decretação da falência ou do sequestro. O que é sequestro, professora? Vamos entender? Então, olha, a partir do momento que a falência é decretada, o falido não pode vender, administrar, decidir mais nada em relação aos seus bens. O que fazer, o que não fazer, pagar, acabou. Ele perde a disposição, ele ainda não perdeu a propriedade dos bens ainda é dele. Ele só vai perder quando esses bens forem vendidos efetivamente, mas por enquanto ele ainda é o proprietário, ele só perde o seu poder de disposição desses bens. Mas ele não vai poder vender, nem decidir o que vai fazer com eles. Bom, só que a lei fala que é a partir da decretação da falência ou do sequestro. O que é o sequestro? É porque, pessoal, lembra lá quando a gente estudou a falência litigiosa, que eu disse para vocês que alguém pede a falência, pode haver instrução probatória, né? Oitiva de testemunhas, isso pode demorar. Então, caso haja algum tipo de suspeita, né, de dilapidação de patrimônio ou risco de desvio dos ativos, pode ser pedido como medida cautelar assecuratória o sequestro dos bens. Então, esses bens, né, já serão arrecadados e ficarão aí à disposição do juízo. Então, não é muito normal, né, mas pode acontecer, né? Caso isso aconteça, a partir desse momento, o falido já perde o poder de disposição patrimonial. Se o falido fizer qualquer coisa após essa sentença ou após o sequestro, os atos são nulos de pleno direito, ok? Essa perda desse poder de disposição patrimonial, pessoal, e de administração dos bens também, só vai ocorrer em bens que possam ser arrecadados. Como assim, professora? Vamos estudar isso agora, é nosso próximo assunto. É porque existem bens no processo de falência que não vão ser arrecadados
pelo administrador judicial, que são os bens impenhoráveis, os bens inalienáveis. Então, nesses bens que são impenhoráveis e inalienáveis, o falido continua com seu poder de disposição pleno, tá? Esse ato, né, essa perda da disposição patrimonial, ela é chamada de desapossamento. E esse desapossamento é o que cria a chamada massa falida objetiva. Nasce a massa falida objetiva através da arrecadação, que será conduzida pelo administrador judicial, até a venda efetiva desses bens e o pagamento dos credores, ok? Então, essa massa falida, ela faz parte de um patrimônio autônomo, né? É um ente despersonalizado que foi criado, que nasceu pela decretação da falência. Bom, essa limitação, essa proibição de disposição patrimonial e administração dos bens, ela vai durar até o encerramento da falência e, né, encerramento das funções do administrador judicial. Cuidado, que aqui é um pouquinho diferente lá da inabilitação empresarial. Lá na inabilitação empresarial, a falência encerrava e as obrigações do falido continuam. Ele fica com algumas obrigações se ele não pagou todo mundo. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Não se encerra. Uma das penalidades que ele tem, além da inabilitação empresarial, é que ele não pode requerer automaticamente, né, o encerramento das suas obrigações, a não ser que aconteça uma daquelas situações, pagou todo mundo, pagou pelo menos 25%. Se nenhuma dessas situações tiver acontecido, se só pagou a primeira classe e a segunda classe, por exemplo, o processo não vai poder, as obrigações dele não poderão ser extintas, ou se não decorreram ainda 3 anos desde a decretação da falência. Então, assim, existe um período de tempo, né, que ele vai ficar com obrigações, ele só vai poder requerer a extinção dessas obrigações após esses 3 anos de decretação da sentença da falência. Diferente aqui. Aqui, né, houve um encerramento do processo de falência, independente da sentença de extinção de obrigações, o falido já volta a ter esse poder de disposição patrimonial. Bom, o que mais que acontece com a sentença de falência? A sentença, pessoal, ela vai impor uma série de obrigações, direitos e deveres para o falido. Ele não vai ter só deveres, ele vai ter alguns direitos também. E esses direitos, deveres, né, estão ao longo do artigo 104 da lei. Quando a gente fala em deveres, estão no 104. Quando a gente fala em direitos, tem alguns outros espalhados aí ao longo da lei. Bom, e eu vou discutir com vocês quais são esses deveres que devem ser cumpridos pelo falido, mas se ele não cumprir esses deveres, ele vai ser intimado, e se ainda intimado ele descumprir, ele poderá incorrer em crime de desobediência, ok? Além do crime de desobediência, pessoal, dependendo do que ele fizer, do que ele descumprir, existem alguns outros tipos penais previstos na lei: indução a erro, desvio de bens, habilitação ilegal. O juiz vai ter que analisar qual foi a conduta dele, por que ele não cumpriu o que foi determinado, para ver em qual crime que ele pode ter incorrido além da simples desobediência. Bom, outra coisa que acontece a partir da decretação da falência é que o falido perde o direito de sigilo de correspondência. Todas as correspondências que forem dirigidas aí à empresa, né,
passam a ser um dos deveres do administrador judicial, tá? Então ele perde também esse sigilo de correspondência. Bom, quais são essas obrigações que eu vou falar aqui bem rapidamente, depois vocês leiam esse artigo 104, né? Ele tem que comparecer no processo, assinar o chamado termo de comparecimento, faz-se uma audiência preliminar para ele assinar essas declarações, aí ele vai explicar para o juiz quais são as causas determinantes da falência, dar algumas informações, o nome do contador, né, algumas informações da sociedade, se ele passou mandato para alguém, relação dos seus bens, se existe grupo societário ou não, informações sobre as contas bancárias, ou seja, são aquelas informações que são necessárias para a condução do processo de falência, né? É o momento que ele vai entregar os livros obrigatórios pessoalmente ali em juízo, ele vai assinar nessa declaração, nesse termo, na verdade, né, que se chama termo de comparecimento, declaração de não se ausentar, né, do juízo, do local onde se processa a falência, se compromete a comparecer a todos os atos da falência, entregar ao administrador judicial tudo que seja requerido durante o processo de arrecadação, prestar informações, auxiliar o administrador judicial, examinar as habilitações de crédito, examinar e fiscalizar o levantamento, o balanço dos livros, manifestar-se sempre que for determinado e apresentar a relação dos credores, né, que ela tem que ser repassada ao administrador judicial. E ele também vai, no final do processo, emitir parecer sobre as contas do administrador judicial. Então, pessoal, é uma série de deveres, né? Como eu disse a vocês, isso tudo será formalizado, ele será intimado, vai comparecer nessa audiência preliminar e vai assinar esse documento aí que se chama termo de comparecimento, ok? Ou termos de primeiras declarações. Em relação ao direito de locomoção, a legislação anterior restringia o direito de locomoção. Realmente você não podia mais se ausentar. Hoje a gente entende que você pode sim se ausentar do juízo, desde que haja comunicação prévia e expressa ao juiz, deixando alguém com poderes de representação, tá? Então eu vou deixar como procuradora, eu vou sair, eu vou viajar, mas está aqui para responder em meu nome, fulano de tal. Bom, então essa é a parte de deveres. Como eu disse para vocês, a parte de deveres está bem certinha lá no artigo 102. O que não está 104. O que não está certinho, está espalhado na lei, são alguns direitos que vão continuar com o falido. Quais são esses direitos espalhados ao longo da lei? Requerimento da sua reabilitação, ou civil, ou seja, acabou, ele já pode exercer atividade empresarial, então ele pode pedir para o juiz fazer isso. Ele tem o direito de fiscalização, né, e de proteção dos bens, requerendo inclusive medidas, né, de proteção aos bens quando eles estejam se deteriorando, por exemplo. Ele tem o direito de acompanhar o processo de arrecadação de bens, que é o que a gente vai ver agora. Ele tem o direito de requerer a extinção das suas obrigações quando se encerrarem. Ele tem o direito de se manifestar sobre a venda antecipada de bens antes da fase específica. Ele tem o direito de pegar dinheiro caso sejam vendidos os bens, tenham sido pagos todos os credores e sobrou dinheiro. Ele tem direito de depositar valor complementar para a obtenção de sentença de extinção de obrigações, quando ele quiser que seja extintas as obrigações dele. Lembra que eu falei que ele pode pagar até 25% dos credores quirografados, ele pode complementar, se o dinheiro que tiver lá
arrecadado pelo administrador judicial não for suficiente, ele pode inteirar esse dinheiro. Ele pode impugnar a relação de credores e manifestar-se nas habilitações de crédito. Então, esses são alguns direitos aí do falido espalhados ao longo da lei. Bom, para finalizar na aula de hoje, vamos falar sobre a fase de arrecadação de bens do falido, que é essa fase que é iniciada tão logo haja a decretação da falência, vai ser dado início a essa fase de arrecadação, que é semelhante à penhora lá no processo de execução normal. Isso está previsto entre os artigos 108 a 114 da lei, ok? Lembra que a gente viu agorinha que um dos efeitos da sentença de falência é a perda do direito de administração e disposição dos bens? Como que isso acontece na prática? O administrador judicial, ele vai fazer a fase chamada de fase de arrecadação. Ele vai arrecadar todos os bens do falido, que estejam dentro do estabelecimento, fora do estabelecimento, em posse do falido ou na posse dos terceiros. Ele só não vai arrecadar os bens impenhoráveis e inalienáveis, porque esses vão continuar na posse do falido, tá? Então, pessoal, é a fase de buscar bem, buscar ativos para pagar o passivo. Ele vai procurar contas bancárias, bens materiais, bens imateriais. A responsabilidade desse procedimento é do administrador judicial. Bom, a lei fala que o próprio falido pode ser nomeado depositário desses bens e ele também tem o direito de acompanhar a arrecadação e a avaliação. Lembra que nós acabamos de ver que esse é um dos direitos do falido? Então, ele pode ser nomeado depositário, mas normalmente é o próprio administrador judicial que fica aí responsável pela guarda desses bens. Bom, pessoal, outra coisa que acontece tão logo se inicia a fase de arrecadação, a busca, a procura por esses bens, cartórios, né, contas bancárias, terceiros, né, é a questão da lacração ou não do estabelecimento empresarial. Isso está previsto no artigo 109. Só que, apesar de estar previsto no 109 que a lacração do estabelecimento, ela vai acontecer quando houver risco para a fase de arrecadação, quando houver risco para a preservação de bens ou para manter o interesse dos credores. Na prática, pessoal, a sentença, ela já tem que determinar isso. Porque lembra que nós estudamos que lá no 99/11 o juiz tinha que determinar a lacração ou não do estabelecimento? Então, na prática, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês quando ele estava vendo lá, ele vai mandar lacrar. Que ele está nomeando o administrador judicial, ele não sabe nada da empresa ainda. Depois, se for o caso, ele vai mandar reabrir, deixar que continue provisoriamente as atividades, tá? É um critério subjetivo, só que ele vai mandar fechar, ele não sabe nada, ele não sabe o que está acontecendo, não existe administrador judicial ainda para dar informações para ele, a não ser que seja um juiz muito diligente, né? Que vá lá na empresa, que veja, ele já vai fazer esse tipo de coisa. No mais, né? Ele vai mandar lacrar e depois ele vai resolver se reabre ou não a atividade, ok? Então, essa lacração, de acordo com o artigo 109, ela deve ser realizada quando, se o estabelecimento ficar aberto, houver algum risco para a fase de arrecadação, se houver algum risco para a fase de preservação e se houver risco, né, para o interesse dos credores. Então, pensa num supermercado, por exemplo, né? Se for um supermercado, o juiz vai fechar, porque senão as pessoas podem entrar lá, pegar bens, pegar produtos, né?
Então, assim, até que se iniciar a fase de arrecadação e que o administrador judicial tome posse, vai ter que deixar fechado. E aí depois o administrador judicial vai continuar aí no desenvolvimento das atividades. Bom, essa arrecadação, na verdade, chamada fase de arrecadação, ela é composta de 2 documentos diferentes. O primeiro documento é o inventário. O segundo documento é o laudo de avaliação. O que é um, o que é outro? O inventário, pessoal, é um documento em que se faz uma relação dos bens, a descrição dos bens. Mesa de cor tal, de madeira, tal, nota fiscal número tal, tantos anos de uso, né? Computador, marca tal, marca, modelo, ano, descrição. É isso. O inventário é a relação de todos os bens. Bom, feito o inventário juntado nos autos, tem a segunda parte, que é o chamado laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação, pessoal, existe um prazo previsto na lei, 30 dias da apresentação do auto de arrecadação. O que é isso? Na hora que o administrador faz a arrecadação, ele elabora esse documento chamado de auto de arrecadação, que está dando início a essa fase. Então, ele tem 30 dias para apresentar o laudo. Por quê? Leva tempo, pessoal. Leva tempo, por quê? Porque ele tem que pesquisar, vai ter que ir em sites de imóveis, né? Às vezes ele vai ter que contratar um profissional, dependendo do ramo de atividade. Eu dei um exemplo para vocês aí uns dias atrás, se for um hospital, por exemplo, eu vou ter que contratar um especialista, né, em dar preço nos equipamentos, né? Então, existe um tempo para cumprir essa segunda fase, 30 dias corridos, contados da apresentação do auto de arrecadação. Então, aqui, pessoal, não precisa de determinação judicial. Decretou a falência já. A única coisa que vai precisar é da posse do administrador judicial, porque senão não tem como iniciar essa fase de arrecadação, porque é ele que conduz esse procedimento. Bom, a arrecadação, ela abrange todos os bens do falido, inclusive aqueles que já estão penhorados em outros processos ou apreendidos em outros processos. Vai trazer todo o patrimônio para a massa falida, mesmo que essa penhora tenha sido feita pelo fisco, tá? Todos esses bens vão retornar para a massa falida. Bom, aqui, pessoal, não existe nenhum tipo de preferência entre credores. Ah, mas eu já penhorei o bem, eu vou ter preferência. Não existe. Você perdeu toda e qualquer preferência. O bem vai para a massa falida. Na hora que vender o bem e pagar, aí o pagamento vai ser feito na ordem de preferência previsto pela lei. Ok? Bom, lembrar que essa arrecadação, que é a mesma coisa que penhora, pessoal, ela só vai acontecer sobre os bens que são penhoráveis, lá no processo civil, tá? É a mesma coisa. Então, eu não vou poder penhorar aqui, eu não vou poder arrecadar os bens inalienáveis e impenhoráveis. Uma única diferença aqui, para eu não falar para vocês que não tem exceção. Aqui eu vou poder penhorar os instrumentos de trabalho, porque se trata de uma empresa. São bens utilizados para o desenvolvimento da atividade empresarial. Lembra que lá na penhora eu não posso arrecadar os instrumentos de trabalho? Aqui eu posso, porque é um bem utilizado para o exercício da atividade empresarial. Então, eu coloquei um resuminho aqui, né, dos bens arrecadáveis, que são de propriedade do falido, dos sócios de responsabilidade limitada, lembrar daquela expressão falido, né, daqueles bens que foram penhorados ou apreendidos em outro processo, tá bom? Então,
Em relação aos bens dos sócios de responsabilidade limitada, só poderão ser arrecadados se houver uma ação de responsabilidade e tiver sido atribuída a eles algum tipo de responsabilidade, aquela ação que nós estudamos lá no artigo 82. E serão arrecadados também qualquer outro tipo de bem que retorne à massa falida por determinação legal, tá? Através de uma sentença judicial. Bom, outra questão importante que a gente tem que falar aqui na arrecadação é que durante, né, foram arrecadados os bens. Lá no processo de execução normal, os credores podem adquirir os bens. Aqui pode. Os credores podem falar, olha, eu quero adquirir esse bem, eu quero comprar esse bem que você vai vender, ou eu quero adjudicar, eu quero ficar com esse bem para mim. Não tem problema, mas ele vai poder ficar na ordem de preferência, tá? Aí o administrador judicial não vai vender. Se o dinheiro der para chegar até ele, aí sim ele vai poder ficar com o bem. Caso contrário, não. Se alguém antes dele quiser ficar com o bem, ele tem preferência, tá bom? A não ser... Então, assim, aqui, pessoal, o que prevalece é a ordem de preferência. Eu posso ficar com o bem? Posso, mas na minha ordem de preferência. Bom, outra coisa. Esses bens que forem arrecadados durante o processo de falência, eles podem ser removidos. Necessariamente não precisa, vai depender da análise que o administrador judicial vai fazer. O imóvel é locado, por exemplo, não é locado, é propriedade da própria empresa, vou ter que alugar um depósito, não vai, mas eles podem ser removidos para melhor guarda e conservação. E a responsabilidade, né, é do administrador judicial. Se os bens forem deterioráveis, perecíveis, de fácil desvalorização, conservação arriscada, o administrador judicial vai poder pedir autorização para o juiz para que esses bens sejam vendidos antecipadamente. Lembra lá no inicinho que eu falei para vocês que o juiz poderia autorizar a venda antecipada de bens? É essa situação aqui. Então, computadores, por exemplo, né? Celulares são bens que se desvalorizam rápido, então eles têm que ser vendidos rápido. Mas o administrador judicial vai ter que pedir autorização para o juiz, vai ser ouvido o comitê de credores e o falido, ok? Então, isso está lá no artigo 113 da lei. Coloquei aqui todos os artigos referentes aí à fase de arrecadação, mas é isso, pessoal, bem fácil, né? Não tem nenhum tipo de dificuldade, e isso resume aí esta fase, né? Esses principais efeitos aí da sentença referentes à inabilitação, ao desapossamento e aos direitos e deveres do falido. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai passar aí para os efeitos da falência em relação às obrigações do devedor, que são muitos, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e bons estudos!